Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Jennifer Vieira, eu sou engenheira florestal e estou atuando como auxiliar técnica ambiental na Unvale, do projeto Mananciais. Bom, pode ser. Bom, eu iniciei na Unvale em 2019 como estagiária, e aí, no início do estágio, eu tive a oportunidade de ajudar a Mari, né, no projeto do resgate da árvore Massaranduba. Isso porque durante a graduação eu tive a oportunidade de ser monitora de dendrologia, então eu acabei adquirindo um pouco de conhecimento sobre identificação de espécies arbóreas, né, de espécies vegetais, então eu pude auxiliar um pouquinho nesse projeto. Mari, quer se apresentar? Então, me apresentando, estou muito feliz, né? Não consigo me apresentar antes, eu tenho que primeiro falar da minha alegria em ver a sala cheia, né? Em poder falar hoje, compartilhar junto com a Jenny, então, um pouco mais sobre a nossa pesquisa, né? Da árvore Massaranduba. E como massarandubense, né? Meu nome é Marileia Selonck, eu tenho uma formação, eu estudei, né? De gestão ambiental e fiz uma especialização em análise ambiental pela Univale e sou servidora pública, né? Passei pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, né? E também 3 riquíssimos anos, também quase 4, Secretaria de Educação, do qual exerci também a coordenação de educação ambiental na secretaria. Então, é uma coisa muito boa, né? Uma passagem que realmente foi muito construtiva, eu acredito que para ambos os lados. E hoje eu estou enquanto assessora de educação ambiental aqui no consórcio, no CIMB, no caso. Então, eu acredito que a gente pode dar início, né, à apresentação. Estamos com 15h44. Então, é o projeto Resgate da Árvore Massaranduba, então já diz tudo, né? Resgatar uma espécie é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente teve nessa caminhada, né? A gente tem, enquanto realizador, então, a Prefeitura Municipal de Massaranduba, Secretaria de Educação, né? E o grande e importante apoio, né? A Unvale, a FURB e o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Então, e ao fundo a gente tem, nessa imagem, representa, inclusive, uma das árvores encontradas em território massarandubense, natural, né? Uma foto bem, bem bonita. A imagem bem bonita. Sim, sim. Se não der para mudar, pode ser assim mesmo, né? Passa adiante na segunda, Jenny, para ver. Não, tá bem tranquilo. Abriu? Sim, sim. Pode deixar Pode, assim, gente. bem tranquilo. Muito bom. Então, o que nos motivou, né? O que motivou a gente a tá dizendo, não, a gente precisa de mais estudo, a gente precisa ter mais informações sobre a árvore que deu nome ao nosso município, né? Então, o pessoal vinha até a Secretaria de Meio Ambiente e perguntava, vocês não tem árvore em Massaranduba para doar? A gente quer plantar, e onde é que está essa árvore? E mais informações sobre essa árvore, porque todo mundo, afinal de contas, aprendeu um pouco sobre ela na escola, né? Como a professora Diva também mencionou, os professores, e a gente lembra, né? Que a gente aprendia na escola que, por causa da abundância da espécie, que a gente recebeu esse nome, né? Que tinha muitas árvores em Massaranduba, então, por isso. Então, isso foi um dos grandes motivos de estarmos iniciando esse projeto, né? Essa curiosidade da população, né? Então, isso já lá na época da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, enfim. Então o pessoal dizia, não, mas está ali na frente, a árvore está ali na frente da prefeitura, a gente tem árvore em Massaranduba. E como a gente tinha uma equipe, né, de técnicos ambientais trabalhando dentro da secretaria, então, engenheiros florestais, agrônomos, então, eles foram até a frente da prefeitura e falaram, olha, Mari, eu acredito que essa árvore que está ali
ela não tem as características realmente da espécie científica maçaranduba. Requer mais estudo, né? Requer mais pesquisa. E aí que se deu esse início. Então, esse início se deu em 2017, quando a gente, no início de 2017, quando a gente fez o plano de gestão, elaboramos o plano de gestão estratégica da Secretaria de Educação, aonde dos objetivos, uma das metas, né, era então realmente fazer esse projeto resgate da árvore maçaranduba. Então a gente já tinha isso enquanto plano de ação da educação ambiental. Foi o primeiro passo, né? Então a gente escreveu esse projeto embasado também na legislação, no Código Florestal, nas diretrizes curriculares, porque estando inserido numa Secretaria de Educação, eu aprendi muito a fazer essa correlação, né, as diretrizes curriculares, a grade curricular, o que o professor está estudando, está ensinando em sala de aula, né, então que seja condizente, que faça sentido também esses assuntos para serem interdisciplinares, né? Então, a educação ambiental, ela se torna mais leve, porque é uma vivência do dia a dia. Então, esses foram os motivos, né? Então, a gente disponibilizou o questionário, fez o levantamento de informações, então, buscamos essas parcerias. Então, esses foram os primeiros passos e essa motivação. Pode seguir. Aqui, então, a gente, então, a professora Diva, ela falou, né, dessa fundamentação, o que os professores falavam em sala de aula, o que eles utilizavam de fundamentação. Então, no próprio livro, Uma História em Construção, da professora Espésia, professora Maria Espésia, a professora Diva e a professora Ivone, né, Espésia Iranguete. Então, foi a presença abundante da árvore maçaranduba, escrita com C cedilha, que deu a denominação ao município, que deu origem, né? Que deu o nome, então, ao nosso município. E essas árvores fornecem madeira de cor avermelhada, dura, homogênea, destacada a resistência e a umidade, né? Então, ela era uma madeira resistente. E o outro livro que a gente também conseguiu achar alguma fundamentação científica, ou que já tinha alguma escrita, era do livro Terra Generosa. Então, a palavra maçaranduba possui origem indígena, então citava ali dos índios tupis-guaranis, né? Então, que deu a origem também a essa espécie, devido à abundância dessa árvore. Então, a circulação dos indígenas ali em 1500. Deixa eu tirar esse áudio aqui, que está me dando esse retorno. Então, a gente acredita que, na época, a gente entrou em contato com o professor Fábio Krawulski, né, que é um pesquisador autodidata, para ter um pouco mais de informação referente a essa origem, né, já que ela tem de origem tupi-guarani. Então, os tupis-guaranis, eles circulavam antigamente, então, mais no litoral, eles tinham maior circulação. E em nossa região mesmo, em Maçaranduba, era os choclens e os botucudos. Então, a gente acredita que essa história é muito antiga, né? A gente pode definir isso. Podemos seguir. Só, Mari, nesse livro ali, ele fala, então, que essa palavra maçaranduba, ela é utilizada normalmente para as espécies do gênero Maniúcara, né? E que aí, a gente buscando algumas informações, alguns dados, a gente não encontrou nenhum registro desse gênero botânico em Maçaranduba, né? E aí a gente continuou a nossa pesquisa. Isso. Aqui, então, a gente tem a nossa logo, que é um dos próximos passos, né?
Então, a gente, para criar esse projeto, para ela ter uma identidade visual também, né? Então, o próximo passo foi criar a logo. Então, essa logo, ela foi... teve a participação também da Ione, né? Nesses primeiros passos, lá em 2017, 2018. A gente teve a contribuição da também estudante de engenharia florestal, a Ione, né? Então, ficou nesse formato do município, né? Então, representando a árvore nesse formato e o projeto nesse... Que o nosso município, geograficamente, ele parece um coração e, né, uma grande... Sei lá, eu vejo assim. Pode seguir, Jenny. Então, os objetivos do projeto. Quais são os objetivos, então? Revelar com base em pesquisa social e científica, né, o reconhecimento dessa espécie. Identificar e registrar onde encontra a árvore no município. Conhecer qual foi a utilidade econômica cultural no passado. Então, resgatar a proteção da árvore inserida no bioma Mata Atlântica, então também muito importante nesse contexto. Valorizar os saberes empíricos e científicos relacionados à árvore no contexto socioambiental. Produzir material em pesquisa com resultados encontrados. Então, deixar também esse material, né, escrito. Então, esse foi um dos grandes objetivos, na verdade, justamente pela carência de informação que a gente encontrava, né, que a gente não encontrava, na verdade, informação realmente. Pouca coisa, né, era escrito. Então, também vinculamos, então, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o ODS 4, que é educação com qualidade, e o ODS 15 é vida terrestre. Então, ali no 15, no objetivo 15 dos ODS, ele também fala dessa importância de estarmos recompondo, restaurando o bioma, né? Então, identificando as espécies para, de fato, valorizar essa biodiversidade e manter essa qualidade de vida, né, do bioma. Então, também foi um dos objetivos também. Pode passar. Então, a gente seguiu alguns passos, né, nesse projeto. Então, um primeiro passo foi a distribuição dos questionários. Então, esses questionários, eles foram disponibilizados no final de 2017 na internet, nas redes sociais, no site da prefeitura, nas escolas, né, fisicamente, né, enquanto cada aluno levou para casa esse questionário e também de maneira online também. Então, a gente buscou essas parcerias, né, técnicas, porque senão a gente ainda fica no achismo, né, eu acredito que seja, né, mas a gente não tem realmente a fundamentação científica. Então, buscamos parcerias. Então, essas parcerias, né, já ao decorrer, então, do projeto, próximo passo, então, buscamos uma pesquisa bibliográfica. Então, essa pesquisa bibliográfica também nos levou ao Arquivo Histórico de Blumenau. Então, após isso, a gente coletou, então, esses questionários, analisamos esses questionários, né, o que realmente, de fato, retornou. E aí, a gente foi, então, através dessas pesquisas, dessas parcerias técnicas, a gente, então, foi até a unidade amostral do Inventário Florestal de Santa Catarina, ao município de Araquari, onde, de fato, tinha árvore. E agora a gente está na fase da divulgação desse resultado tão rico, né? Eu acho que é um resultado que a gente precisa, sim, compartilhar com todos, e esse foi o grande objetivo da pesquisa. Então, aqui a gente tem, então, uma imagem bem... eu lembro com bastante carinho desse dia, né, Jenny? A gente foi até o Arquivo Histórico Professor José Ferreira da Silva,
e com o intuito mesmo, né, se a gente encontrava algum escrito, algum relato dos agrimensores, das pessoas aí que passaram, né, nessa época, para ver se eles encontraram alguma árvore, se tinha alguma outra, enfim, algum dado, alguma informação escrita de antigamente. Então, por isso, fomos até lá. E aí, o que a gente encontrou lá? A gente encontrou a primeira delimitação, o registro da delimitação dos lotes, né? Das primeiras ocupações que se deram ao longo do curso do rio Massaranduba, que já era, na época, lá em 1885, 1890, né? Quando o Schiffer o agrimensor Schiffer fez esses mapas e essas delimitações e esses cálculos. Então, nesse desenho, a gente vê que o rio já era Massaranduba com 2 S's, inclusive, né? Então, foi um dia muito legal, assim, porque ali a gente também encontrou o nome dos primeiros, as primeiras pessoas que se instalaram, né? Inclusive, o nome dos meus 2 bisavós, eu encontrei esse dia lá. Então, foi um dia bem emocionante em todo o contexto, né? Da árvore, família, enfim. Foi bem legal, né, Jenny? Isso, e provavelmente, como o nome Rio Massaranduba já era conhecido dessa forma, provavelmente a localidade também era chamada de Massaranduba, né? Ou se não, foi nesse período ali, mais ou menos, que começou a ser chamada dessa forma, né? A gente presume que foi dessa forma. Exato. Então, seguindo, né, essa coleta de dados, então foram recolhidos mais de 280 questionários, né, Jenny? Isso. Aproximação, então, tá, daí esses questionários retornaram até a gente, tá? Aí a gente fez todo esse destrinchar do que realmente era informação válida, que a gente poderia ir realmente atrás disso. E a própria comunidade, ela chamava, ela ligava, ela dizia, Maria, eu tenho aqui uma árvore no quintal da minha casa, vem aqui ver se realmente é ou não é. Então, quais eram essas perguntas, né, que a gente colocou nesses questionários? Simples, né? Você conhece a árvore Massaranduba? Você acha que é importante saber um pouco mais sobre ela, fazer uma pesquisa sobre ela? Você conhece aonde ainda tem uma árvore em Massaranduba? Ou conhece alguém que saiba dizer onde é que ela está plantada, onde é que ela ainda existe no meio natural? Então, pergunta simples e daí as informações vieram. E aí, aconteceu uma coisa muito mágica, né, ao decorrer dessa pesquisa, essa aproximação de gerações. Então, isso foi muito mágico, isso foi muito bonito, porque aconteceu o netinho, o bisneto, ele foi lá para o avô, para o bisavô, para o pai, perguntar para ele se ele conhecia a árvore Massaranduba, se ele sabia onde é que ela ainda existia. Então, a gente chegava nas casas e os avós, os bisavós falavam assim com toda alegria, né, Jenny? Não, meu neto, ele me pediu isso, ele pediu onde é que está essa árvore. Então, isso foi muito bonito e realmente mostrou, né, revelou esse valor empírico também, né, que a gente tem, né, da cultura, né, e desse saber dos antepassados, né, e dos mais velhos, também dos mais das pessoas mais experientes, né? Isso. Então, foram realizadas 45 visitas a esses locais, resultaram a 45 visitas, a gente fez muito mais visitas, né, mas realmente com base de informações mais certeiras, né, foram 45, onde que os munícipes relataram que conheciam a árvore Massaranduba. Então, foi feita, né, Jenny? Eu acho que ali tu podes falar. Foi feita essa identificação botânica. Então, a Jenny, ela acompanhou nessas visitas todas, né? A Jenny, como ela tem essa experiência de identificação botânica, que ela trabalhou nesses 2 anos enquanto estudante de engenharia florestal, no laboratório de identificação junto com o professor Wilbrands, né? Isso. Do inventário. No laboratório de dendrologia, né, da FURB. Isso.
professor Vibrans, ele é o coordenador do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina também, né? E Isso, também ele é uma pessoa que tem um grande conhecimento com identificação de espécies arbóreas, né, nativas e isso, exóticas, né, enfim. isso. Bom, então quando a gente ia até os locais que estavam indicados nos questionários, né, indicado pelas pessoas, a gente fazia identificação botânica das árvores, que o pessoal conhecia como maçaranduba, e também pegava o registro das coordenadas geográficas da árvore para ter o registro de onde que ela ocorre no município. E aí, durante essas entrevistas, durante essas visitas, a gente fazia algumas perguntas, né, para a pessoa, sobre qual a origem do conhecimento sobre a árvore, as características, né, quais as características da árvore, da madeira, os usos dela no passado, né, da madeira, da maçaranduba, e a importância da pesquisa para a pessoa, né. Aí a gente tem alguns relatos, né, de algumas das pessoas que a gente visitou e entrevistou. Seu Silvino Consati, até o pai da professora, né, que está aí com a gente também. Ele Clanice. tem, da professora Cleonice. Ele tem 70 anos, né, e ele mora na localidade de Benjamin Constant, Massaranduba. E ele diz que conhece a árvore maçaranduba desde pequeno, né, desde criança. E ele relata também que tem a árvore maçaranduba e o camboatá da propriedade dele, mas que são duas espécies diferentes. Ele comentou que o conhecimento sobre a identificação de árvores foi obtido com o seu pai, né? Ele trabalhava, que retirava a madeira também da floresta para o crescimento da região na época, né? E para a utilização dentro da propriedade rural. Aqui o local que a gente encontrou a árvore maçaranduba, que ele conhece, né? Tu queres comentar do seu... Sim, então, é legal mostrar essas imagens também, né? A gente procurou trazer essas imagens para ver realmente aonde a gente encontrou, então, no meio natural ainda, né? Na floresta nativa mesmo, né? Então, a gente também, ao decorrer desse caminho, a gente entrevistou o seu Reinaldo e a dona Lili Cel. Então, em conversa, eles são pessoas muito atuantes também na sociedade, sempre contribuíram muito por Massaranduba também, e eles faziam, na década de 90, trabalharam muito à frente do Rotary Club de Massaranduba. Então, também já percebendo essa necessidade de estarem adensando, né, com a espécie, então, eles plantaram na época, eles chamaram o pessoal também inclusive da antiga Epagre, era um outro nome, né? Eu não lembro. Então, para estarem fazendo também essa pesquisa, né? Uma pesquisa não muito aprofundada, mas, enfim. Então, eles plantaram na época também, nessa praça, é uma praça que tem lá em Massaranduba, né? No centro. Plantaram na rodovia, ali perto do ecoponto, ali tem ainda também algumas árvores perto da rodoviária, inclusive, e também na frente da prefeitura. Isso. Então, lá na década de 90, teve, né, provavelmente surgiu essa questão, né, de qual que era a árvore de Massaranduba, e aí eles resolveram buscar a espécie, né, e aí o agrônomo Depagre, então, que levou até a propriedade do seu Ingo Kruger no patrimônio dele. Isso. Era mais um negócio assim eu conheço, sei onde é que tá, mas verbal, né? Isso, assim. bem verbal. Aí não foi uma pesquisa, né? Eles só tentaram realmente replantar a espécie em alguns locais importantes, né? Mas Isso. foi com base no conhecimento popular. Né? Popular, exatamente. É isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Isso. Essa questão popular e científica, né? Então, vamos lá. Aqui, então, é a árvore que está ao lado do museu e em frente à prefeitura, né? Então, ali ela está, assim, meio... Uma outra questão, eu acho que, Jenny, que a gente pode estar colocando, que a gente também acabou observando,
poxa, mas como é que essa árvore assim é tão sempre meio amarelada, meio assim fraquinha, né? É porque ela precisa da interação das outras espécies, né? Isso. Para ficar mais bonita, para ficar mais forte, né? Ela precisa de umidade, precisa de sombra, né? Uma espécie secundária, né, do grupo ecológico das espécies. E por isso que ela até se desenvolve, ela até cresce ali no sol, né? Mas ela precisa realmente da sombra, de uma umidade um pouco maior para ela se desenvolver, né? Essa Isso, interação com as outras espécies que a Mari comentou, né? legal. Então é legal colocar isso, sabe? Porque essas coisinhas pequenas que a pesquisa foi revelando ao decorrer dessa caminhada, né? Então, olha só, que interessante, né? Sozinho a gente não fica meio amareladinho, meio fraco, né? Isso. Então, aqui o seu Francisco Sis, 77 anos, né? Então era uma média assim dos entrevistados, né? Também morador da localidade de Benjamin Constant, né? E quando jovem, ele relatou que trabalhava em serraria, então eles conheciam, eles tinham esse conhecimento popular, né? E aí ele nos levou atrás da sua casa, na propriedade, nos fundos, né? Então, essa aqui é uma árvore maceranduba, né? Então, a Jenny também fez a identificação, né? Isso. Algumas vezes era realizada coleta de material botânico para levar para o laboratório para análise, e outras vezes, daí já por fim, né, quando a gente já sabia, né, a Jenny já sabia, não, isso aqui é maceranduba, não, esse aqui é a mataíba, ou essa aqui é a manílcara, então, né, então a gente já sabia disso, já saía com o diagnóstico do paciente. Então, ali foi um lugar bem interessante também, porque são pessoas que relatavam muito parte da história, né? Então, do que eles faziam com essa madeira, né? Então, aqui ele falou que é uma madeira que é muito dura, mas que não apresenta cerne, né? Com qualidade um pouco inferior ao cedro, mas muito boa para a produção de caibros, assoalhos, entre outras estruturas utilizadas na construção de casas, né? Então, popularmente, eles falam que é o pau maceranduba, então. O que a gente acha? Talvez devido a algumas semelhanças, né? Que existia, talvez, né? Na floresta, então, com a falta da científica, que eu acredito que isso já é de muitos anos, né? Então, se deu essa comparação por algum motivo, que, isso aqui parece um pau-maceranduba, né? Talvez por causa da dureza da madeira, talvez por causa da cor da madeira, que depois de seca, ela fica mais avermelhada, né? Então, essas características a Jenny ainda vai abrir um pouco mais para frente. Isso. E interessante que ele fala que o pau-maceranduba, né, que ele conhece, ele ocorre só nos morros, e que hoje não se encontra mais indivíduos de grande porte, né, por conta dessa exploração da madeira, antigamente, né? Isso. Então aqui é uma imagem dos fundos ali da casa da propriedade do seu Francisco também. Então, ali ele tem o cultivo de arroz hoje em dia, né? Onde antigamente era tudo vegetação. Então, lá nos anos 50, né? 60, ele relatou, né? Que daí houve esse incentivo para desenvolver, né? A terra, produzir, né? Então, mas era um solo encharcado que tinha ali. Então, eles precisavam fazer a drenagem, né? Precisavam fazer todo esse movimento com o solo para estar produzindo também. Então, provavelmente a gente tinha espécie também ali. Então, essa é uma paisagem que foi modificada com o tempo. O seu Augusto Gutner também, ele tem 80 anos, ele é morador da Campinha. Ele também tinha uma árvore que ele conhece como maçaranduba na propriedade dele, e ele fala que o conhecimento que ele tem, né, ele foi adquirido dos pais e dos tios. É muito importante a gente prestar atenção nessa parte, porque
o seu Augusto, ele tem 80 anos, né? Uma pessoa de idade. E ele obteve esse conhecimento com os pais, com os tios dele, né? Muito antigamente. Então, é um conhecimento já muito antigo, né? De conhecer essa espécie como maçaranduba, né? Como pau-maçaranduba. Então, quando criança, ele ajudava o pai a tirar a madeira da floresta, né? Para usar na propriedade. E ele fala que a madeira da maçaranduba era muito utilizada para a produção de tábuas, para caibros e para a construção civil. Bom, vale a gente ressaltar que esses relatos até agora, eles eram geralmente da espécie Mataiba intermédia, que depois a gente vai conhecer um pouco melhor, mas que a gente acabou apelidando de maçaranduba popular, né, que a maioria do pessoal conhecia dessa forma. Mas teve um relato que foi bem interessante, que foi do seu Genésio Costa. A gente acabou não batendo foto com ele, né? Acabou passando e a gente não bateu foto, mas ele é morador do Primeiro Braço, ele tem 68 anos. E ele é um mateiro, né, da região. Ele conhece muito das espécies das árvores, né? Um conhecimento popular também, mas que é bem interessante. E ele diz que ele nunca viu a árvore maçaranduba no município, mas que ele trabalhou retirando, né, cortando árvores de maçaranduba, principalmente no município de Araquari e também ali em Joinville. E ele diz que a árvore que o pessoal conhece como maçaranduba no município não é a maçaranduba real, mas que... E ele também nunca viu essa espécie ali, né? Ele relata que talvez, muito antigamente, as áreas mais baixas do município pode ter ocorrido a maçaranduba, né? Pelo que ele conhece da floresta que ela ocorre. Entre as características que ele comentou da espécie, a casca fissurada, muito semelhante ao cedro, solta leite e as folhas são parecidas com as do abacateiro. Então, depois a gente vai ver um pouco das características da maçaranduba popular e da maçaranduba científica, e a gente vai ver que faz sentido que essas características que ele comentou, né? Que ele conhece. Então, e reforçando, né, é legal que a Jenny falou isso, que a maioria dessas visitas e dessas conversas, elas foram feitas com pessoas com uma idade um pouco mais, né, pessoas mais velhas, né, que realmente passaram, a gente pedia assim, mas como é que o senhor sabe disso, né? Não, foi meu pai que me levou, a gente antigamente era assim, né? As pessoas não era ir no mercado, na material de construção e comprar as coisas prontas, né? Era tudo, na verdade, o sustento era tirado, né, da floresta e quando se construía uma casa e quando se precisava alguma coisa, eram as árvores que proviam, né, então, desses utensílios e desses materiais, né, que forneciam, no caso. Então, as pessoas conheciam, né, identificavam as espécies, porque elas precisavam saber, né, se essa madeira era dura ou se ela era uma madeira um pouco menos resistente ao tempo, né. Então, por isso, as espécies com uma resistência maior, provavelmente por isso elas, devido, né, às condições também de altitude, enfim, se dá também essa quase extinção de algumas espécies. Então, por isso é tão importante o cuidado, né, para a gente não perder essas espécies, porque uma das nossas últimas palestras foi da Mata Atlântica. Então, o Rafa, ele falou um pouco sobre a quantidade de espécies endêmicas que a gente tem na nossa Mata Atlântica. Então, por que isso existe, né? Por que a gente tem tanto endemismo, né? Então, eu acredito que todas as espécies, né, se comprovar esse estudo cientificamente, todas elas têm uma função, né? Por isso ela é tão biodiversa e tão cheia de vida e mantém essa qualidade de vida para todos os seres, né? Inclusive nós, seres humanos. Então, só reforçando um pouco, né, essa questão de que por que se deu e o que se dá e onde é que a gente vai chegar nisso no futuro, com todas essas informações. O que a gente faz com o conhecimento que a gente tem, né? Então, continuando essas visitas, a gente
as escolas nesse período também plantaram, então, árvores maçaranduba, sendo como maçaranduba, né, elas foram distribuídas como árvore maçaranduba, popularmente conhecidas, porque os antigos vinham e diziam, não, isso aqui é uma árvore maçaranduba, é um pau maçaranduba. Então, tá tudo certo, né? E aí tinha mudas no mato, na floresta, podia ir lá e tirar, né, naturalmente. Porque era assim, né, nessa época ainda. Então, a gente foi visitar a Escola Alto Luiz Alves, né, a Felipe Manque, a Maria Conder, a Braço Direito, que é uma escola desativada, então muitas escolas já estão desativadas, porém as árvores ainda se encontram lá. Então, nessa da Escola Frederico Schneider, não, essa do Braço Direito, né, a gente conversou com a professora Maria Geni, né, Jenny? Isso, aham. Então, ela também fez um relato bem legal enquanto professora. Ela mostrou para a gente, ainda ela tinha relatos, né, histórias que as crianças tinham que escrever, né, quando eles estudavam a árvore, e ela também chegou a mencionar, poxa, a gente tinha pouca informação, mas o que a gente tinha, a gente passava com alegria, porque afinal de contas é o nome do nosso município. Então, se revelavam esses sentimentos de, poxa, que legal, a gente quer saber mais sobre a nossa árvore, sabe? Esse era o sentimento. E aí a gente tem duas imagens, né, da Jenny fazendo a localização geográfica dessas árvores, e também embaixo a gente tem uma imagem, então, da Felipe Manque. Isso, também. Pode passar, Jenny. Aqui é um mapinha dos locais que a gente visitou e as espécies que a gente identificou, né, ao longo da pesquisa. Então, a gente pode ver que a maioria dos triângulos ali é da cor verde, que representa a espécie Mataiba intermédia. Agora, a gente vai começar a falar um pouco das espécies que a gente identificou, quais as características, né, para a gente chegar no resultado. Então, a espécie que a gente mais encontrou foi realmente a Mataiba intermédia. Tivemos algumas espécies de Cupania oblandifolia e Cupania vernalis identificadas. Alguns locais também as pessoas conheciam a Mataiba intermédia e a Cupania oblandifolia como o pau maçaranduba, né? São duas espécies diferentes, mas eles falavam, a folha é um pouco diferente, mas é o pau maçaranduba, né? Então, aqui é um gráfico só mostrando o número, a porcentagem, né, de cada espécie identificada. Então, 76% das espécies eram, então, a Mataiba intermédia. Dos indivíduos identificados eram de Mataiba intermédia. 8% de Cupania oblandifolia, 8% de Cupania vernalis, e 4% de Eugênia e 4% de Tilapia brasiliensis. Essas duas últimas, as pessoas não tinham assim um conhecimento tão histórico quanto a Mataiba intermédia e as Cupanias, né? Então, a gente conclui, né, com esse resultado, com essa porcentagem de 76%, que a Mataiba intermédia é a nossa maçaranduba popular, é a espécie que os moradores mais antigos do município conhecem como pau maçaranduba ou como árvore maçaranduba. Antes da gente falar um pouco mais dessas espécies, eu quero explicar um pouco sobre a importância do nome científico, né? Por exemplo, o aipim, a gente conhece aqui como aipim, né? Em outros locais como mandioca, macaxeira, mas ele tem um nome científico, que esse nome científico ajuda a gente a falar dessa mesma espécie em qualquer lugar do mundo, né? Então, se eu falar Manirrhoea esculenta em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai fazer uma pesquisa rápida e vai saber do que eu estou falando, né? De que espécie que eu estou falando, quais que são as características dela. Então, e esse nome científico é dado quando a planta ela é descoberta, e aí o botânico, né, o cientista, ele vai lá e descreve e dá um nome para essa planta, né? Então, ela recebe o nome, que é o gênero, ali que é o Manirrhoea, né, desse exemplo, e um sobrenome, que seria o epíteto específico, que é o esculenta.
Então, uma mesma espécie ela pode ter diversos nomes populares, né, conforme a região, e o mesmo nome popular ele pode ser usado para mais de uma espécie, né? Isso é comum. Então, por isso que é tão importante o nome científico, né? E por isso que tem essa variação de nomes populares. Bom, enfim. E aí, como a gente percebeu com a pesquisa, a Mateba intermédia, ela foi a espécie que o pessoal de Massaranduba conhece como pau-massaranduba, como massaranduba. Mas ela, no âmbito mais geral, ela é mais conhecida, o nome popular mais conhecido dela é camboatá branco e camboatá. São os nomes mais conhecidos no âmbito mais geral, né? Em Massaranduba, especificamente, que ela é conhecida com esses nomes, né? Pau-massaranduba e massaranduba. Mas a gente viu que é um conhecimento muito antigo, então ele tem uma importância muito relevante, né? Esse nome popular dela no município. Mas também esse nome popular, massaranduba, no âmbito mais geral, ele é utilizado para as espécies do gênero Maniúcara. Então, a gente tem mais de 14 espécies do gênero Maniúcara no Brasil, em diversos biomas, né? E aqui em Santa Catarina, nós temos a espécie Maniúcara subzerícia, que é a massaranduba popular mais conhecida, digamos assim, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter duas massarandubas na pesquisa. A massaranduba popular, que é a Mataiba intermédia, que é conhecida dessa forma no município, e a massaranduba científica, que é a Maniúcara subzerícia, que ela tem esse nome no âmbito mais geral, né, além do município. Algumas características, né, então, a massaranduba popular, que é a Mataiba intermédia, ela é uma espécie da família das sapindáceas, ela é endêmica da Mata Atlântica, né, então ela só ocorre na Mata Atlântica, como a Mari falou. O endemismo é isso, né, é a espécie ocorrer só nesse local, ela não ocorre em mais nenhum outro local do mundo, apenas na Mata Atlântica. E a ocorrência dela dentro da Mata Atlântica vai desde os 5 metros de altitude até 850 metros de altitude. Das características dela, ela tem a folha composta pinnada e alternas, conforme ali na imagem, né? A casca da árvore, geralmente, ela é fina, lisa, e quando ela é mais jovem, ela apresenta cicatrizes horizontais, que são resultantes da queda das folhas, e aí vai formando umas cicatrizes. Ela também é do grupo ecológico das secundárias, então ela vai se desenvolver conforme, como a gente já tinha comentado antes, ela precisa de sombra, ela precisa de umidade para poder se desenvolver mais vigorosamente, né? Então ela cresce melhor se ela estiver no meio da floresta. Ela até cresce, né, na luz solar, mas ela não fica tão bonita, né? Fica com as folhas mais amareladas, mais pequenininhas também. Se desenvolve melhor e cresce mais em altura no meio da floresta. E a massaranduba científica, o nome científico dela é Maniúcara subzerícia, ela é da família das sapotáceas, ela também é endêmica da Mata Atlântica, mas ela tem uma ocorrência um pouquinho mais restrita, que é na floresta umbrófila densa de terras baixas, que é a região mais próxima do mar, entre 5 e 30 metros de altitude. Ela pode ocorrer também no início de encostas, mas ela é mais comum nessa região mesmo, ali até os 30 metros de altitude. Ela é do grupo ecológico das climácicas, então, se a Mataiba intermédia gosta de sombra e umidade, a Maniúcara subzerícia gosta ainda mais. Ela precisa de uma condição muito específica para se desenvolver e ela demora bastante para crescer. Por isso da madeira ser tão dura, ser tão resistente à umidade. E a dispersão dela também é mais dificultada, né? As climáticas, elas têm uma ocorrência mais restrita, ela vai ocorrer só numa floresta pouquíssimo alterada, numa floresta muito antiga, que tem pouca intervenção humana, ou nenhuma, né? E das características dela, então, ela tem folha simples e alterna, que aí lembra o abacateiro, que o seu Genésio comentou, e ela tem casca grossa e fissurada, e também é latecente, ela solta um leite que a Mataiba intermédia, a massaranduba popular, ela não solta. Isso também
ajuda a diferenciar bastante as duas, que é bem comum na família das sapotáceas, né, soltar esse leite, mas entre as duas maçarandubas, a Maniúcara subzerícia solta esse leite, ela tem a madeira bem avermelhada, ali na imagem dá para ver um pouquinho. Esse leite, ele sai, né, quando a gente corta a casca ou também quando amassa a folha. Aqui é o registro, né, da árvore. Então, como a gente descobriu que a gente não encontrou nenhum registro da Maniúcara subzerícia no município, a gente entrou em contato com o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, que eles fazem a mensuração de pequenos trechos de floresta dentro de todo o estado de Santa Catarina. Então, eles têm vários registros das formações florestais que ocorrem aqui em Santa Catarina e das espécies que ocorrem nesses pontos que eles coletam as informações, né? Então, o ponto que a gente encontrou a árvore maçaranduba nos registros do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina foi na unidade amostral 913 de Araquari, que a característica da floresta ela é ser floresta umbrífera densa de terras baixas, que é ali entre os 5 e 30 metros de altitude, né? Que são fotos de nós com a árvore. Bem felizes, né? Bem felizes, volta lá, Jenny. Então, foi uma emoção aquele dia, né? Porque a gente andou muito, a Jenny vai passar um vídeo de como é que a gente, um pouquinho de como é que a gente, o que a gente enfrentou para encontrar a nossa árvore. E assim, poxa, eu acredito que eram 2 anos, quase 3 anos ali, andando atrás vendo possibilidades de ser realmente a espécie científica, né? E a gente, mostra ali, revela o quão importante esses setores, né? Também a importância e o valor dos profissionais técnicos ambientais, né? Então, o valor dessa pesquisa, o valor de estar, que nem o inventário, eles têm unidades amostrais em todo o território catarinense, né? Também é de outros estados, né? Mas em Santa Catarina, então, aqui em Timbó, nós temos 2 unidades amostrais, né? Maçaranduba tem uma, né? Então, eles fazem o controle através disso, interferência no meio natural, né? Como é que ele está se comportando, como é que ele está se adensando, como é que a floresta está se regenerando, ou o tempo de crescimento, né? Então, toda essa parte também de controle de biodiversidade, né? Então, também identificação dessas espécies, né? Para a gente saber o que ocorre mais em Maçaranduba, o que ocorre mais em Timbó, né? Mesmo todos nós estamos inseridos na Mata Atlântica, né? Umbrófila densa, no caso, a nossa aqui, né? Então, esse foi um dos objetivos também da pesquisa, né? Trazer um pouco inserido na educação ambiental o valor disso tudo, né? Então, muitas vezes, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, mostrar também, revelar também que existe uma educação ambiental crítica que pode estar inserida e permeando em todas as formações, né? De uma maneira diferente, né? Que não seja apenas no dia da árvore a gente vai plantar uma árvore e tá tudo certo. Não. A gente precisa saber que tipo de árvore a gente está plantando, né? Se ela pode ser plantada nesse local ou não, né? Se ela é uma espécie nativa, né? Se ela é uma espécie floral, enfim. Esse é o grande objetivo também dessa pesquisa. Isso, e a gente sempre fala do bioma Mata Atlântica, né? Mas ele tem suas diversas subdivisões, né? Tem a floresta umbrífera densa, a floresta umbrífera mista, que é a floresta de araucárias, a estacional, a decidual, então, aqui na nossa região, aqui, Maçaranduba, a região da bacia hidrográfica do rio Itapocu, a bacia hidrográfica do rio Itajaí, é a floresta umbrífera mista e a floresta umbrífera densa.
Massaranduba, ela está toda dentro da floresta umbrafladense, e essa floresta umbrafladense tem ainda suas subdivisões. Cada subdivisão ali do bioma Mata Atlântica, ele tem espécies específicas que ocorrem, né? Algumas espécies elas até ocorrem em subdivisões semelhantes, mas algumas espécies elas ocorrem em locais específicos, que é também o exemplo da Maniúcara subzerícia, que ela tem uma ocorrência mais restrita, né? Ela ocorre mais na floresta umbrafladense de terras baixas. Então, aqui, só para a gente mostrar um pouquinho do que foi, né, o caminho até o encontro da Massaranduba científica. Deixa eu só colocar aqui. A gente caminhou um dia todo, né, Jenny? Isso, Quer dizer, sem caminho, né? Só com GPS. Foi um caminho GPS e facão. Isso. No meio da floresta. E a floresta umbrafladense de terras baixas, ela tem essa característica de ter um solo arenoso, com bastante matéria orgânica, e alguns pontos serem alagados, né? Então, ali dá para ver que eu estava atolada num desses pontos alagados. Outra característica também é que na floresta umbrafladense densa de terras baixas, uma característica muito interessante dela é um tapete de bromélias. Ali no vídeo não dá para ver bem, mas forma realmente um tapete de bromélias no chão da floresta. É bem interessante, é bem específico dessa formação florestal. Aqui, só para a gente exemplificar, né, e mostrar a distância, a arvorezinha vermelha ali é onde a gente encontrou a Maniúcara subzerícia, a espécie científica, né, a Massaranduba científica, que se encontra a mais ou menos 22 quilômetros de distância da região mais baixa do município de Massaranduba, que também tem essa até 30 metros de altitude, né? Essa característica. E é muito importante a gente falar que esse registro ele foi dentro da bacia hidrográfica do Rio Itapocu, da qual essa parte mais baixa de Massaranduba também faz parte. Geralmente, né, a floresta, a fauna e a flora de uma bacia hidrográfica é muito semelhante, né, nas cotas altimétricas, né? Então, se aqui em Araquari tem essa espécie, provavelmente ali no entorno tem esse tipo florestal e também pode ter ocorrido essa espécie, né? Então, é muito importante essa informação para a gente, né? Que está em busca da ocorrência, né? E da espécie científica no município. Que é um mapinha mostrando a região baixa ali de Massaranduba, que é esse verdinho mais claro, ali no norte do município, que pega a região do Fundo Sueco, Butuca, Massaranduba Baixo, Guaraniaçu, Ribeirão da Lagoa, Massarandubinha. Hoje a gente tem mais risicultura nessa região, né? Que tem a característica de ter entre 5 e 30 metros de altitude essa região verdinha, né? Mas hoje a gente tem risicultura, mas antigamente, antes de ser a risicultura, antes de vir a ocupação ali para essa região, tinha floresta, né? Então, a gente acredita que pode ter tido, sim, floresta umbrafladense de terras baixas e que, então, pode ter ocorrido a Maniúcara subzerícia, a Massaranduba científica nessa região. Mas como já está muito alterada e a Maniúcara subzerícia ela só ocorre em floresta né, primária, com pouca alteração, então provavelmente não vai ter nenhum registro dela atualmente ali, né? Nesses pequenos fragmentos de floresta que ainda restaram. Bom, durante a pesquisa, as pessoas pediam muitas mudas, né, Mari? Quando que se a gente ia conseguir reproduzir a espécie, e a ideia também era enriquecer aqueles remanescentes com a Massaranduba científica, né? Aqueles remanescentes da região mais baixa de Massaranduba com a Massaranduba, a Maniúcara subzerícia. Mas fazendo uma pesquisa, a gente viu e também os relatos do inventário e que a gente viu, né, em campo, é muito difícil reproduzir, principalmente a Maniúcara subzerícia, né, a Massaranduba científica. O fruto dela, primeiro pela ocorrência dela, né? Ela ocorre num local bem restrito. A gente já não encontra mais tanta área de floresta umbrafladensa de terras baixas. Tem algumas áreas só, em alguns municípios.
E por ser uma espécie climática, ela tem uma frutificação sazonal. Ela não vai frutificar todo ano e nem sempre vai ser a mesma quantidade de fruto. Tem ano que ela pode frutificar, tem ano que não vai, tem ano que vai frutificar muito, outros que vai frutificar pouco. Então, não é algo que a gente tem certeza que vai ocorrer. Teria que fazer um acompanhamento de vários indivíduos dessa espécie para conseguir reproduzir. O fruto dela é uma baga globosa, igual ali na imagem. Ela geralmente dá uma semente só, e por conta dessa polpa que envolve a semente, ela é atacada muito rápido por micro-organismos que acabam apodrecendo a semente. A semente também perde o poder germinativo dela muito rápido, e ela tem uma dormência fisiológica, que então, ela tem inibidores químicos dentro dela que impedem a germinação. O que a gente entende é que, como ela é dispersa por aves e mamíferos, ela precisa passar pelo sistema, ela precisa servir de alimento, né, para esses animais, e ali no sistema gastrointestinal desses animais, ela quebrar essa dormência e aí conseguir germinar, né, nos locais que eles defecarem. Então, é bem difícil a reprodução dela. A gente também não encontra fácil em viveiros de espécies nativas, né? É uma espécie que pouquíssimas pessoas até viram a flor e o fruto dessa espécie. Sim, sim, Jenny, acho que ali a gente pode completar um pouco mais rapidinho para mostrar realmente que é uma coisa um pouco mais complexa, né, do que a gente imaginava ser, né? Porque afinal de contas ainda não temos as mudas da Maníocra subzerícia, né? Do qual a gente, então, eu lembro que o dia que a gente foi para Araquari, chegando na secretaria, e aí, Mari, trouxe alguma muda? Pelo menos uma? Mas o outro relato também, que possibilidade também, então, falando da importância da fauna, né, dos mamíferos e também da avifauna, da grande avifauna, né, que faz esse serviço, né, Jenny, que faz esse serviço de dispersão de sementes e deixa a sementinha prontinha para eclodir e germinar em outro local, né. Então, novamente, a gente chega no valor, né, na função de cada espécie, né, e aí isso se torna uma cadeia de muito respeito, né, nessa vida toda que está embutida nesse globo pequeno. Então, é muita pesquisa ainda, muito estudo adiante para realmente a gente conseguir reproduzir ela. Em viveiro não é fácil, a gente entrou em contato com muitos viveiros, né, então também existe essa questão de região, né, de ser mesmo da região, para ela também ter essa viabilidade, né, de crescimento, né, e genética também, né, continuação genética também inserida dentro do meio natural dela. Enquanto a altitude e questão climática. Então, tem várias questões aí que devem ser levadas em conta e que abrem um campo de pesquisa muito grande. E aí a gente andou nessa que a gente tem ali, né, que o inventário tem registrado, andamos um dia todo, praticamente, para a gente chegar lá. Então, não é tão simples, precisa primeiro encontrar uma espécie um pouco mais próxima para realmente acompanhar essa floração, essa frutificação, e aí sim iniciar todo esse processo de reprodução e aí adensamento, né? E aí a gente chega no resgate da árvore maceranduba. Tem toda a questão de tentar quebrar a dormência que ela tem, né? E todo o monitoramento que precisa ter, né? Então, às vezes, um só indivíduo da Maníocra subzerícia não é interessante para a reprodução, né? Tem que ter vários justamente para ter essa viabilidade genética, né? Essa variabilidade genética das espécies, né? Isso mesmo. Já a reprodução da Mataiba intermédia, da nossa maçaranduba popular, ela é um pouco mais fácil. Ela tem o fruto dela é uma cápsula que se abre quando está maduro, e aí ele dispersa de 2 a 3 sementes, que são envoltas num arilo, também carnoso, que é um pouquinho mais fino, né?
e que também serve de alimento para a avifauna, que faz essa dispersão. Só que essa espécie ela não apresenta dormência, então ela vai cair, ela já vai logo germinar. E a frutificação dela é mais anual, né? Então ocorre de novembro a fevereiro, é mais conhecida, então é mais fácil reproduzir essa espécie aqui. Por isso que a gente encontra tão fácil em viveiros de espécies nativas, é bem fácil de encontrar essa espécie por aí. Por isso que a gente ainda não conseguiu reproduzir a Maniocera subzerícia, que é a espécie científica. Então, daí a gente volta nesse caminhar de valores, né? De valores e conhecimento e gratidão e honra também aos antepassados, né? A tudo que já foi percorrido e por que a gente está aqui. Se a gente está aqui hoje, tem tudo que a gente tem, essas possibilidades, é porque alguém já abriu, né? Essa estrada, né? E fez da melhor forma, né? Com o que se tinha na época e com o que se tinha de conhecimento e possibilidades para a época de sobrevivência. Então, a gente fala do valor histórico-cultural das pessoas, né? Então, essa pesquisa, por ser científica também, então a gente, poxa, como é que a gente vai fazer esse embasamento popular, né? De conhecimento popular? Então, a gente conversou com a professora Ivone, né? Spezia, e ela disse, não, Mari, mas tem um livro que é da Voz do Passado, do Paul Thompson, que embasa, né? Que embasa, então, esse método que recupera essas memórias e resgata essas experiências, né? Registradas, então, de maneira informal, né? Então, ela é embasada, né? Essa história, essa pesquisa, esse método, ele é embasado, então, na relação de entrevistas com pessoas, né, com relatos sobre acontecimentos, né, e de gerações passadas, né, a partir de conversa, né, porque não vai ter, porque está escrito aqui, porque eu vou ver primeiro no Google como é que é, né, então, essa fundamentação, né, desse método, então, a gente conseguiu, através dessa indicação do livro, né, da Voz do Passado, do Paul Thompson, e aí sim a gente conseguiu também comprovar, então, esse valor cultural histórico, né, que já está mais do que comprovado, mas quando a gente realiza pesquisas assim, a gente precisa ter fundamentações, né, então, foi uma das fundamentações que utilizamos para estarmos falando, então, desse valor, registrando esse valor cultural também. Então, se deu a partir desse processo. Eu acho que podemos fechar nesse... Jenny, queres acrescentar mais alguma coisa nessa questão do valor? Não, só reforçar, então, né, que, como a gente já comentou antes, a maçaranduba popular, ela realmente pode ser chamada dessa forma, sim, porque é um conhecimento muito antigo, né? Algo que os moradores mais antigos conhecem, os pais deles conheciam dessa forma. A gente não sabe por que especificamente em Massaranduba a Mataiba Intermédia se chama dessa forma, mas eles conhecem dessa forma, né? Popularmente, a Mataiba Intermédia ela é conhecida como Massaranduba, como Pau Massaranduba, no município de Massaranduba. Então, esse valor histórico-cultural, ele confirma isso, né? Então, tem um valor e é muito importante a gente registrar isso, né? Que é um conhecimento popular, mas que tem a sua importância. Exatamente. E que reforça, então, né, esse valor, né, dessa balança, né, da pesquisa científica com o cultural, né, também. Então, que a gente consegue, sim, transitar juntos, né, não precisa ser separado. Ele tem essa importância nessas duas percepções, né? Eu acho que e aí se dá esse respeito e aí a gente consegue
consegue avançar, eu acho que enquanto humanidade, enquanto social, ambiental, né, econômico, né, cultural, a gente consegue avançar com mais rapidez, né, tendo essa harmonia e esse respeito, né, dentre esses saberes também. Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, eu acredito nisso. E é isso, né, Jenny? Isso. Agradecer a atenção de todos, né? A Mari também pela parceria. A Anvale, né, por me ceder para ajudar no projeto também. Só agradecer a todo o pessoal também que compartilhou conhecimento com a gente, né? Que disponibilizou um pouquinho da atenção, um pouquinho do seu tempo para falar um pouco com a gente durante esse período do projeto. Então é isso. Nossa, grande palestra, parabéns. Quanto conhecimento, né? Hoje aqui disseminado, polinizado, vamos dizer assim, né? E nossa, quando vocês falaram ali do seu Genésio, né? Eu conversei com ele esses dias, ele falou assim para mim, nossa, eu quero conhecer uma maçaranduba, aliás, ele conhece, eu quero ver novamente uma maçaranduba verdadeira, sabe? E então tudo isso nos deixa muito felizes, né? Eu quero novamente agradecer a vocês por terem aberto esse caminho, um caminho de pesquisa científica, que com certeza a tecnologia está aí para nos auxiliar, tecnologia ambiental, e pode estar aí sendo utilizada para essa propagação da espécie, né? Então, muito estudo aí pela frente, é o que nos move, né? São os desafios, e parabéns, vocês apresentaram de uma forma muito leve, muito fácil de compreender, e que bom que vai ficar também gravada essa palestra. Quem não pôde participar vai poder participar, né? E dia 11 nós vamos estar entregando uma mudinha aqui para os gestores do município da nossa maçaranduba popular, né? Vamos ver, é a Camboatã, né, Jenny Maria? Camboatã branca, é isso, né? Isso, Camboatá branco, aham. Camboatá branco, isso aí. Para a gente estar aí, então, trabalhando essa educação, a educação ambiental, né, utilizando essa temática que vocês iniciaram, né? A Mari iniciou aqui na nossa secretaria, no nosso município. Agradecer mais uma vez e agradecer a todos e a todas participantes que estão conosco e que acreditam numa sociedade melhor, né? Uma sociedade mais justa, mais humana. Tá joia? Sim, Lilian, eu também, se me permitir, eu também quero passar essa palavra de gratidão, né? Porque a gente, novamente, né? A árvore também nos mostrou isso, a nossa popular nos mostrou isso, que sozinho a gente fica fraquinho, amarelado e tal, né? Então é uma ferramenta pedagógica também, né? Que a gente pode passar para as crianças e para os jovens e para os adultos, né? Que muitas vezes a gente fica puxando, né, né, a caixinha se fecha. Não, a gente precisa se abrir para a biodiversidade, né, a gente precisa se abrir para esse diverso, porque daí a gente fica mais saudável enquanto sociedade, com certeza. E então, agradecer de coração a Jenny, meu Deus, a Jenny, né, a nossa fadinha da floresta. Tem que ver, o pessoal ficava encantado, esses senhores mais de idade, assim, eles diziam, mas ela conhece mesmo, hein? Então, era muito legal mesmo, sabe? Porque se dava também o valor ao estudo nesse momento, sabe? Então, tinha esses dois olhares, isso foi muito, muito importante, isso para mim fez muito sentido. Agradecer ao Heitor, do inventário, né? O professor Wilbrands também por ter cedido, né? Então, a FURB também, né? Porque, afinal de contas, ali é o grande templo, né? Do estudo, né? Se dá na faculdade, se dá na universidade, se a Jenny tem esse conhecimento é porque ela aprendeu em algum lugar, né? Ela teve a oportunidade de estar trabalhando, de estar estudando dentro do laboratório. Enfim,
né, as coisas não acontecem também assim no milagre, né? A gente precisa colocar o pé no chão e dizer, não, nós vamos lá e vamos fazer, né? Então, isso requer muitas horas de dedicação, de estudo, atenção e respeito, né? Então, em especial também a Anvale, eu não posso deixar de agradecer a Anvale, a Karine, né? Sempre ali, toda a equipe, o Felipe hoje não está mais em Jaraguá, mas sempre ali junto também, e a prefeitura, né, o nosso secretário de educação da época também, né, o professor Tironi, e o prefeito, o nosso prefeito César Tassi também, né, então, assim, a Lilian, nossa, Lilian, se a gente começar a falar, né, Lilian, de todas as caminhadas que já foram feitas, enfim, por isso eu digo, honrar e respeitar tudo que já foi caminhado e a gente segue com mais força nesse caminho adiante, e é isso. Eu quero agradecer também a todos os professores que estão aí, que eu estou vendo, a todos os CIs e professores e amigos queridos aí da secretaria, né, a professora Elise também disse que estão acompanhando, a professora Ariane, enfim, toda a galera ali, amigos queridos do coração, enfim, eu tenho um carinho muito grande por esse caminho educativo ambiental, porque é isso que precisa ficar, é isso que a gente quer estruturar, né? Essa educação ambiental. E essa educação ambiental que prevalece e que vai fazer a diferença nessas gerações futuras. Eu acredito que é isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Eu gostaria até, nesse momento, abrir, né, para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, que abra a câmera, né, e se sinta aí à vontade, conversando aí conosco, fazendo as perguntas, tirando as dúvidas. Sim. Cri, os grilos fazem parte da biodiversidade, claro, né? O Jali está acompanhando pelo YouTube também, então se tiver alguma pergunta no YouTube, né? Deixa eu dar uma olhada. Passar para a gente. Sim, tem bastante mensagens de parabéns, trabalho maravilhoso, excelente, parabéns pela pesquisa, né? Então, isso sempre, a pesquisa também acabou revelando, né, esse carinho de realmente as pessoas quererem saber e, sei lá, é um tema carinhoso, né, é um assunto carinhoso do pessoal da comunidade macerandubense. Jenny? Oi. Uma colocação? Não, agora nos momentos finais aí da nossa palestra. Não, só agradecer mesmo, né, a todos que participaram, né, como eu falei, a Mari, a Lilian também por estar continuando agora, né, na Secretaria de Educação. Sim. A Anvale também por todo o apoio, né, por ter me cedido na época e por apoiar ainda, continuar apoiando o projeto. E a todos que participaram, né, só agradecer mesmo. Isso, a nossa Karine também, que ajudou, Karine, né, a fazer acontecer essa palestra de hoje aí através da Anvale. Obrigada, Anvale. É sempre bom, né, tê-los aí como parceiros. O Simvi, né, Mari? Aí que sempre está conosco. Simvi somos todos nós, né? Isso aí. E sempre é muito bom. Sempre é muito bom. E vamos dar continuidade, então, às nossas atividades, né? A nossa Semana do Meio Ambiente, e mostrando à população, à sociedade, que tanto trabalho bonito, né, que pode ser realizado e que está sendo realizado aí na região, e, enfim, em todo o país. Isso, parabéns, né? Também aproveitando, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação, professora Diva, a secretária, né? Aí por estar continuando essa condução e ter esse olhar também sensível para dizer assim, não, nós vamos imprimir sim esse livreto, essas informações precisam estar disponíveis, né, para toda a comunidade. Então, agradecer, Liliana, em especial a tua dedicação também, né, por realmente isso agora finalizar e acontecer, né, então é todo um caminho cheio de detalhes, né, as coisas não acontecem no milagre, como já falei. Podem até acontecer em outras esferas, né? Mas
a gente precisa também fazer as coisas acontecerem, né? Então, parabéns em especial aí que a Secretaria de Educação de Massaranduba e Lili agora ali à frente, né? Desse trabalho da educação ambiental, também essa coordenação. E a Lilian, né, é uma grande mestre, né? E sempre, apesar de toda a formação, né, Lilian, tua, mas sempre esse carinho muito especial para a educação ambiental e sabe que a grande mudança de olhar está nessa base, né? Acho que é isso. Mas que bom. Então, vamos encerrando por aqui. Deixo o meu abraço, um abraço solidário, né, a vocês, a toda a equipe envolvida, ao meu grupo, a minha equipe aqui da secretaria também, a nossa secretária, ao nosso prefeito, enfim, a todos que estão aí conosco, atuando na formação, né, de bons cidadãos. Ok? Um beijo para vocês, se cuidem, né? E Obrigada. até a próxima. Obrigada. Nós que agradecemos. Beijo para vocês. Tchau, tchau.